O tribunal estava lotado. O clima era tão tenso que parecia que uma tempestade estava prestes a desabar. Advogados embaralhavam papéis. Os jornalistas sussurravam uns aos outros, e a multidão se inclinava para a frente em seus assentos, esperando o escândalo que todos em Nova York estava falando sobre. No centro de tudo estava Clary Bennett, uma jovem advogada cujas mãos repousavam protetoramente sobre sua barriga inchada. Dela, o rosto estava pálido, mas composto. A força silenciosa de uma mulher que já havia suportado mais dor do que qualquer um poderia suportar. Imagine. Em frente a ela, Vanessa Monroe estava relaxada com um sorriso malicioso, seu vestido de grife brilhando sob as luzes brilhantes. Ela não era apenas a amante de David Carter. Ela era a sua arma. Uma mulher que prosperava, humilhando Clary. E hoje, diante de uma plateia que incluía repórteres e curiosos, ela estava prestes a ir longe demais. O juiz entrou na sala, com sua túnica preta esvoaçando atrás dele. Ele estava severo, ilegível, e ninguém na sala sabia o segredo que o ligava a Clary. Por enquanto, ele era apenas o juiz William Carter, o homem nomeado para supervisionar um amargo caso de divórcio. Quando o processo começou, sussurros encheram a galeria. David sentou-se friamente ao lado de Vanessa, recusando-se a sequer olhar para a mulher que carregava seu filho. A traição era completa, e todos podiam ver. Clary, apesar a dor que a atravessava, mantinha de cabeça erguida. Ela acreditava que a dignidade era sua última defesa. Então aconteceu. Vanessa se inclinou para a frente, sua voz pingando veneno enquanto zombava da gravidez de Clary, questionando se David deveria ser o responsável pela criança. Suspiros encheram a sala, mas antes que alguém pudesse reagir, a mão de Vanessa voou. Do outro lado da mesa, o estrondo agudo do tapa ecoou pelo tribunal, deixando todos em silêncio. Clary cambaleou, a mão instintivamente agarrando a barriga enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. O oficial de justiça congelou, sem saber se ele deveria intervir. A multidão irrompeu em murmúrios chocados. Telefones levantados para o ar enquanto as pessoas registravam o escândalo, o tapa já destinado a se tornar viral em minutos. O rosto de Clary queimava, seu coração correu e, pela primeira vez, parecia que ela poderia quebrar. Mas a parte mais chocante ainda estava por vir. Porque o juiz sentado acima deles, o homem que parecia apenas mais uma figura fria de autoridade, não era apenas o árbitro da justiça neste julgamento. Ele era o pai dela. Enquanto seus nós dos dedos embranqueciam, ao redor do gavu, a verdade fervilhava sob a superfície, esperando o momento certo para explodir. O que ninguém sabia que o tapa era apenas o começo, e a conexão oculta do juiz com Clary mudaria tudo. Antes que o mundo a visse como uma mulher grávida humilhada em um tribunal, Clary Bennett era uma símbolo de determinação silenciosa. Nascida e criada em Nova Jersey, ela não recebeu privilégios de bandeja. Ela se formou em direito com esforço, fazendo aulas noturnas e trabalhando em tempo integral em um pequeno escritório. Os colegas admiravam sua disciplina, mas o que realmente definia Clary era seu coração. Ela acreditava na justiça, em ajudar aqueles que não podiam se defender e no amor. Talvez até demais. Quando conheceu David Carter, ele parecia um sonho. Charmoso, rico e ambicioso, David a conquistou. Os amigos a avisaram que ele era muito gentil, muito habilidoso com as palavras. Mas Clary escolheu acreditar no homem por trás do sorriso polido. Contra todas as probabilidades, eles se casaram. Por um tempo, a vida parecia perfeito. Eles tinham um lindo apartamento em Manhattan, jantares sob as luzes suaves da cidade e promessas intermináveis sobre o futuro. Então veio a notícia mais feliz da sua vida. Ela estava grávida. Clary imaginou uma família onde o amor prosperaria, onde seu filho cresceria com aconchego e estabilidade. Ela decorou pequeno quarto em sua casa, dobrando roupas minúsculas com as mãos trêmulas, já imaginando o riso que os encheria. O espaço. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sentir segura. Mas segurança, como Clary descobriria, era uma ilusão. Lentamente, David mudou.
Ele cresceu, distante, passando noites no escritório. Ele ignorou suas mensagens, descartou suas perguntas. Quando ele veio em casa, ele cheirava a um perfume caro que não era dela. A verdade chegou em fragmentos brutais. Sussurros de conhecidos, recibos deixados descuidadamente nos bolsos. Finalmente, Vanessa Monroe. Vanessa era tudo o que Clary não era. Ousada, chamativa e sem medo da crueldade. Enquanto Clary era modesta, Vanessa ostentava. Enquanto Clary buscava respeito, Vanessa ansiava por dominação. E David, cego pela vaidade e pela tentação, caiu voluntariamente em sua armadilha. A traição. Clary ficou arrasada, mas ela nunca demonstrou isso em público. Ela carregou sua dor silenciosamente, protegendo seu filho ainda não nascido. Do estresse, ela disse a si mesma que a dignidade importava, que seu bebê merecia uma mãe que se mantivesse firme mesmo quando o mundo estava desmoronando. Noites sozinhas, no entanto, ela chorava em seu travesseiro, sussurrando desculpas à vida que crescia dentro dela, desculpas por escolher o homem errado. E então, quando os papéis do divórcio chegaram, Clary não os contestou. Ela acreditava que seu silêncio era força, mas na realidade, ela estava caminhando para a cova dos leões, onde a crueldade e a frieza de David seria exibida para todos verem. O tribunal não se tratava apenas de propriedade ou custódia. Era sobre humilhação, reputação e a destruição das últimas defesas de Clary. No entanto, mesmo em seu estado mais frágil, a história de Clary estava longe de terminar. Por quê? Escondido nas sombras do tribunal estava um homem cujo coração ainda batia por ela. Um homem que tinha mais poder do que qualquer outra pessoa na sala. O que Clary não sabia era que seu maior aliado estava sentado no banco dos juízes, observando e esperando em silêncio. Antes que a traição envenenasse sua vida, Clary Bennett viveu uma vez o que parecia um conto de fadas. Quando ela se casou com David Carter, seus dias eram cheios de momentos que pareciam bons demais para ser verdade. Eles passavam os fins de semana caminhando pelo Central Park, bebendo cerveja quente, chocolate no inverno, ou andando de bicicleta sob o sol de verão. David, sempre polido e confiante, segurou a mão dela com a facilidade de um homem que parecia devotado ao mundo exterior. Eles eram o casal perfeito, uma mulher em ascensão, advogado e empresário de sucesso, construindo uma vida juntos em Manhattan. O apartamento deles no Upper East Side era cheio de luz, risos e sonhos. Clary o decorou com elementos simples. Toques, um vaso de flores frescas na mesa de jantar, fotos de família espalhadas pelo corredor e pilhas de seus livros de direito, espalhados pela sala de estar. David frequentemente a provocava por trabalhar demais, mas ela adorava que ele fingisse se importar. Ela acreditava que eles estavam construindo algo duradouro, uma base que resistia a qualquer coisa. No segundo aniversário de casamento, David a surpreendeu com uma escapadinha de fim de semana para Napa Valley. Clary lembrou-se dos pores do sol dourados da vinha, do tilintar dos copos e das promessas sussurradas que David fez. Sob as estrelas, ele disse a ela que envelheceriam juntos, que ela seria dele para sempre. Clary acreditou nele. Ela tinha não a razão para não fazê-lo. Quando ela descobriu que estava grávida, sua alegria transbordou. Ela compartilhou a notícia com David em uma noite tranquila após o jantar, entregando-lhe um pequeno par de sapatos de bebê que ela havia comprado. Segredo. Por um momento, seus olhos se suavizaram. Ele a abraçou, beijou sua testa e disse que estava pronto para ser pai. O coração de Clary se encheu de esperança. Ela começou a imaginar uma creche, férias em família e histórias para dormir. Mas, olhando para trás, as rachaduras já começavam a aparecer. Os telefonemas de David que terminavam abruptamente. Suas explicações vagas. Para noites longas no escritório, seu repentino desinteresse em conversas familiares, todos eram sinais de alerta. Clary ignorou. Ela achava que ele estava apenas estressado, que o trabalho exigia demais dele. Ela disse a si mesma que o amor exigia paciência, que quando o bebê chegasse, tudo se resolveria. Ela sorriu em meio à solidão, agarrou-se às promessas.
que desapareceu como fumaça e se agarrou à imagem do homem com quem ela se casou. Mesmo quando ela encontrou uma mancha de batom em seu colarinho, ela se convenceu de que era um mal-entendido. Afinal, David jurou lealdade a ela. Ele era seu marido, o pai de seu filho. Mas a verdade estava esperando nas sombras, e o conto de fadas já estava se desenrolando. Clary não tinha ideia de que a mulher que destruiria seu casamento não estava apenas na vida de David, mas estava se preparando para entrar corajosamente na sua própria vida. O mundo perfeito que Clary pensava ter construído estava prestes a entrar em colapso, e o rosto da traição logo se revelaria. Em si, Vanessa Monroe não entrou na vida de Clary Bennett silenciosamente. Ela entrou de rompante, ousada e sem remorso, como uma mulher que acreditava que o mundo lhe devia tudo. Enquanto Clary se portava com graça modesta, Vanessa irradiava arrogância. Ela usava o tipo de roupa que anunciava sua presença antes de falar, vestidos de grife que agarrou-se firmemente, saltos que estalavam como uma batida de tambor de desafio. E quando ela finalmente se revelou, ela não o fez em sombras secretas. Ela fez isso publicamente com Venom, o primeiro de Clary. O encontro com Vanessa não foi um boato sussurrado ou uma mensagem anônima. Foi em uma gala de caridade, uma que Clary teve. Compareceu com David. Radiante com o orgulho de uma futura mãe, ela se lembrou de ajustar seu vestido para cobrir sua barriga crescendo, sorrindo para os convidados e acreditando que o homem ao seu lado ainda era seu. Então Vanessa apareceu. Ela era deslumbrante, é claro. Cabelos longos e escuros caindo sobre os ombros, olhos que brilhavam com malícia e lábios. Curvou-se num sorriso que não escondia sua crueldade. Ela caminhou direto até David, tocou seu braço como se tivesse todo certo, e olhou Clary de cima a baixo com um sorriso irônico. David, Vanessa ronronou. Você não vai me apresentar. Clary congelou, com o pulso martelando nos ouvidos. David hesitou por um segundo. Então, fez a introdução que nenhuma esposa quer ouvir. Clary, esta é Vanessa, uma amiga do trabalho. Mas Vanessa não estava interessada em ser sutil. Inclinando-se mais perto, ela sussurrou alto o suficiente para Clary ouvir. Não apenas uma amiga. As palavras cortam mais que qualquer lâmina. Clary tentou se recompor, com o sorriso trêmulo enquanto se desculpava e ia ao banheiro. Ela trancou a porta e pressionou a mão sobre a barriga, sussurrando para o filho que ainda não havia nascido que tudo ficaria bem. Mas no fundo, para baixo, ela sabia que algo havia quebrado. Daquela noite em diante, Vanessa não mais permaneceu nas sombras. Ela ligava para David durante os jantares, enviava-lhe presentes descaradamente embrulhados em fitas douradas e até postava fotos enigmáticas nas redes sociais que insinuavam o relacionamento deles. Cada movimento era calculado, projetado para humilhar Clary e forçá-la ao silêncio. As pessoas começaram a sussurrar. Amigos que outrora elogiavam o casamento perfeito de Clary, agora olhava para ela com pena. Os colegas trocavam olhares, imaginando como uma advogada forte havia perdido o controle da própria casa. E, apesar de tudo, Vanessa prosperou. Ela se alimentou da dor de Clary, torcendo a faca mais fundo sempre que podia. David, fraco e intoxicado por a ousadia de Vanessa, parou de se esconder. Não se importava mais com quem o via com ela, não respeitava mais os votos que ele havia feito. Para Clary, cada dia se tornava um campo de batalha. Cada olhar de Vanessa, um lembrete de que sua vida estava se desfazendo. Mas o que ela ainda não sabia era que a crueldade de Vanessa estava apenas começando. E logo chegaria a um ponto tão público que ninguém poderia ignorá-lo. A amante não se contentava em roubar o marido de Clary. Ela queria destruí-la completamente. E o próximo golpe aconteceria da forma mais humilhante. Lugar de todos. A gravidez deveria ser o capítulo mais seguro e bonito da vida de Clary Bennett. Ela sonhava em canções de ninar suaves, desejos noturnos que a faziam rir e conversas ternas com David sobre o bebê. Nomes. Mas em vez de amor e segurança, ela se viu vivendo em um pesadelo.
uma descoberta de cada vez. Tudo começou com pequenas rachaduras na ilusão. David começou a chegar tarde em casa, dando desculpas que pareciam ensaiadas. O escritório está se afogando em trabalho. Ele. O tecido macio de um cobertor de berço sussurrou para seu filho ainda não nascido. Sinto muito. Eu não sabia que seu pai iria. Seja esse homem, mas prometo que vou te proteger. Suas lágrimas encharcaram o pequeno cobertor, um voto silencioso nascido de um coração partido. David, por sua vez, não demonstrou remorso. Tornou-se mais frio, mais distante. E quando Clary finalmente o confrontou, sua resposta foi uma adaga em seu peito. Você está imaginando coisas. Não faça uma cena, Clary. Eles estão muito emocionados por causa da gravidez. O gaslighting dele cortou mais fundo do que as mentiras. Eles mesmos. Mas Clary não estava imaginando. O batom, os recibos, as mensagens, tudo gritava a verdade. O homem a quem ela confiara seu futuro não era mais dela. Mesmo assim, ela engoliu a dor. Para seu filho, ela escolheu silêncio. Ela carregava o fardo sozinha, caminhando pelos dias com um sorriso que escondia a tempestade dentro dela. Wazoo. A tempestade só estava ficando mais forte e logo iria explodir na frente de todos. Clary pensou ter visto pior da traição de David. Mas a humilhação que a esperava em público destruiria seu mundo. Clary. Bennett sempre foi conhecida por sua compostura. Mesmo na faculdade de Direito, quando os exames se acumulavam e os colegas desmoronavam. Sob pressão, ela se comportou com força silenciosa. Mas nada a havia preparado para a guerra silenciosa que agora enfrentava. Dentro de seu próprio casamento. Grávida, traída e humilhada, ela suportou cada ferida em silêncio porque o bem-estar de seu filho importava mais do que seu próprio coração partido. Seus dias se tornaram um desempenho. Todas as manhãs, ela se levantava da cama, arrumava o cabelo e sorria para o mundo como se nada estivesse errado. No trabalho, ela se enterrava em arquivos de casos, convencendo seus colegas de que estava bem. Quando questionada sobre David, ela forçou um sorriso ensaiado e respondeu: ele está ocupado. Mas estamos indo bem. Mentiras saíam de seus lábios com facilidade, não porque ela quisesse enganar, mas porque ela não suportava que o mundo visse sua vergonha. As noites, no entanto, eram diferentes. Sozinha em seu apartamento em Manhattan, ela se enrolou no sofá com as mãos sobre o estômago, sussurrando para ela. Bebê ainda não nascido. Ela contava histórias sobre o futuro, sobre aniversários e família. Férias, sobre o riso que um dia preencheria sua casa vazia. Sua voz tremia, mas ela forçava a esperança em cada palavra. A solidão era insuportável. Clary ansiava pelo toque de um parceiro. David sentou-se ao lado dela e se admirou com os pequenos chutes que ela sentia sob a pele. Em vez disso, ela frequentemente acordava e percebia. Seu lado da cama estava frio. Seu telefone vibrava com mensagens que ele se recusava a explicar. O som de sua risada, abafado atrás de portas fechadas enquanto ele sussurrava para Vanessa, tornaram-se facas se retorcendo em sua alma. Pior que o traição era o isolamento. O orgulho de Clary a impedia de confiar em amigos ou familiares. Ela não suportava a compaixão. Estrelas, os julgamentos sussurrados. Ela disse a si mesma que suportar em silêncio era força, mas no fundo ela estava desmoronando. O estresse corroía seu corpo, deixando-a exausta, seu rosto pálida, com o coração pesado de medo. Uma noite, enquanto dobrava roupas de bebê no berçário, ela viu seu reflexo. No espelho, olheiras, ombros caídos, sorriso desbotado. Ela mal se reconheceu. Por um momento, o desespero a consumiu. Ela pressionou o rosto no tecido macio da macacão e soluçou, suas lágrimas encharcando a pequena peça. Preciso ser forte por você, sussurrou ela para o bebê. Mesmo que isso me mate por dentro, cada sacrifício que ela fez foi por seu filho. Cada silêncio que ela guardou foi por vida frágil crescendo dentro dela. No entanto, o peso da dor silenciosa a esmagava, ameaçando quebrar o próprio força a qual ela se agarrou. Mesmo assim,
Clary resistiu. Ela escolheu a dignidade em vez da vingança. Contenção sobre a raiva. Mas os muros que ela construiu em torno de sua dor não eram inabaláveis. E quando a traição, finalmente vazado aos olhos do público, essas paredes iriam se estilhaçar na frente de todos. O dia estava chegando quando o sofrimento silencioso de Clary não ficaria mais escondido, e o mundo testemunharia sua humilhação em primeira mão. Os papéis chegaram numa manhã cinzenta, entregues por um mensageiro de rosto severo, que se recusou a olhar nos olhos de Clary. Ela abriu o envelope com as mãos trêmulas, e lá estava ele em preto e branco. David havia entrado com o pedido de divórcio. O homem que antes lhe havia prometido para sempre, agora procurava apagá-la, despojá-la da vida que haviam construído juntos. E o mais cruel detalhe de tudo, sua petição solicitava o controle exclusivo de seus bens, deixando Clary sem nada além de seu filho ainda não nascido. Clary sentou-se à mesa da cozinha, com a mão descansando protetoramente em sua barriga. Ela queria gritar para rasgar os papéis, mas não podia arriscar-se e estressar o bebê. Em vez disso, ela dobrou os documentos cuidadosamente, como se a ordem pudesse de alguma forma domar o caos dentro dela. Quando ela confrontou David, a frieza dele a arrepiou mais do que a própria traição. Ele estava na sala de estar, braços cruzados, olhos vazios de emoção. É melhor assim, disse ele, categoricamente. Você vai conseguir um acordo. Não prolongue isso, Clary. Só vai fazer você parecer patética. Sua voz falhou quando ela perguntou: depois de tudo, depois do nosso filho, é isso que você quer? Mas David nem se mexeu. Vanessa me faz feliz. Você não é mais. As palavras destruíram a pouca força que lhe restava. E como se estivesse torcendo a faca mais profundamente, a própria Vanessa apareceu dias depois, entrando no apartamento que Clary chamava de lar. Ela usava um ar presunçoso. Sorriso, de braço dado com David, como se já fosse a esposa por direito. Não leve para o lado pessoal, Clary. Vanessa zombou. Algumas mulheres simplesmente não foram feitas para manter um homem como David. A humilhação era insuportável. No entanto, Clary engoliu o orgulho e voltou a se refugiar em silêncio. Disse a si mesma: o tribunal seria sua chance de finalmente defender sua dignidade, de se defender e defender seu filho. Ela começou a reunir o que? Poucas evidências que ela tinha. Recibos, mensagens, pequenos fragmentos de verdade. Mas Vanessa já estava à frente dela. Ela desfilou pela cidade de braço dado com David, participando de festas, posando para fotos, deixando todos saberem que ela tinha vencido. As colunas de fofocas fervilhavam de especulações, retratando Clary como a esposa amarga e rejeitada, enquanto Vanessa se deleitava no papel de amante vitoriosa. Na noite anterior à audiência, Clary estava sentada sozinha em seu apartamento. Ela segurava a foto do ultrassom do bebê nas mãos, suas lágrimas caindo no chão. Papel brilhante. Eu lutarei por nós, ela sussurrou. Mesmo que eu não tenha mais nada, eu lutarei. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam, indiferentes à sua dor. Em algum lugar da cidade, Vanessa e David comemoraram, bebendo champanhe e rindo da suposta fraqueza de Clary. Eles pensavam que já tinham esmagado seu espírito. Mas o tribunal tinha suas próprias regras, e nem tudo era como parecia. Nem David nem Vanessa sabiam que o juiz que presidia o caso carregava um segredo que logo transformaria seu triunfo em devastação. O dia da audiência chegou, e o queda da mulher. Os familiares de David já estavam sentados. Suas expressões frias silenciosamente, condenando Clary. Vanessa, por outro lado, prosperou com a atenção. Ela desfilou pelo tribunal como uma celebridade, seus saltos ecoando com confiança, seus lábios curvados em um sorriso que desafiava qualquer um a questionar seu lugar ao lado de David. O próprio David parecia polido, seu terno perfeitamente ajustado. Pressionado, seu olhar fixo para a frente como se ele fosse a vítima. Ele sussurrou para Vanessa, que riu suavemente, garantindo:
Clary podia ver cada momento de sua intimidade. A exibição foi deliberada, uma performance projetada para quebrá-la antes mesmo do julgamento começar. Clary sentou-se em silêncio. Em sua mesa, seu advogado murmurando estratégias em seu ouvido. Mas sua mente estava em outro lugar. Ela podia sentir os olhos de o quarto perfurando-a, medindo sua força, procurando por rachaduras. Ela esfregou o estômago suavemente, aterrando ela mesma na vida que carregava. Por você, ela sussurrou baixinho. Eu sobreviverei a isso por você. Atenção! Levantou-se quando a imprensa pôde entrar. Fotógrafos clicavam incansavelmente, capturando cada centelha de emoção. Clary se forçou a sentar-se ereta, embora por dentro tremesse. A humilhação de ter sua dor íntima dissecada por estranhos era insuportável. Cada sussurro, cada flash da câmera a lembrava de que isto foi mais do que um divórcio. Foi um espetáculo público. Então o oficial de justiça pediu silêncio. Portas pesadas se abriram e o juiz entrou. A sala ficou em silêncio. Um silêncio varreu a multidão enquanto o juiz William Carter sentou-se no banco. Sua expressão era indecifrável, seu martelo golpeando com autoridade. Para todos os outros, ele era simplesmente a figura da justiça. Mas para Clary, ele era algo muito mais, um pai que ela não tinha visto em anos, um homem que carregava sua própria culpa e segredos. Seus olhos se encontraram por o mais breve segundo, e naquele momento, Clary sentiu um lampejo de esperança e uma onda de pavor. O julgamento estava prestes a começar e ninguém na sala sabia a verdade explosiva sobre a ligação do juiz com a mulher que todos estavam prontos para condenar. O tribunal estava já carregada de tensão, cada respiração presa enquanto o depoimento começava. Clary Bennett sentou-se calmamente à mesa, com seu advogado apresentando argumentos com calma precisão. Ela ouviu suas mãos descansando protetoramente sobre sua barriga, enquanto o juiz, seu pai, permanecia composto distante, cuidadoso para não trair nem mesmo um lampejo de reconhecimento. Do outro lado do corredor, Vanessa Monroe se mexeu na cadeira, visivelmente inquieta. A atenção das câmeras não era suficiente para ela. Ela queria mais. Ela queria dominação. Ela queria humilhar Clary, não apenas durante o julgamento, mas em um momento tão brutal que ninguém jamais esqueceria. Como advogado de David terminou de delinear suas reivindicações, retratando Clary como instável, muito emotiva e incapaz de administrar suas riqueza compartilhada. Vanessa se inclinou em direção a David e sussurrou algo que o fez sorrir. Então ela se levantou abruptamente, ignorando o olhar de advertência do juiz. Meritíssimo! A voz de Vanessa soou, pingando veneno. Por que estamos fingindo? Essa mulher é patética. Olhe para ela chorando, se escondendo atrás da gravidez, como se isso a desculpasse. Fraqueza. David merece algo melhor do que isso. O tribunal ficou boquiaberto. Os olhos de Clary. Arregalou os olhos, seus lábios tremendo enquanto ela lutava para manter a compostura. O martelo do juiz golpeou bruscamente. Senhorita Monroe, sente-se. Para baixo. Este não é o seu lugar para falar. Mas Vanessa não se importou. Ela caminhou em direção à mesa de Clary, cada batida de calcanhar ecoando como uma contagem regressiva. Você acha que carregar um filho dele te torna especial? Ela zombou. Você não passa de uma fardo. Você não conseguiu mantê-lo satisfeito, e é por isso que ele veio até mim. O coração de Clary batia forte, seu rosto queimando de vergonha enquanto todo o tribunal assistia. Seu advogado tentou bloquear o avanço de Vanessa, mas antes que alguém pudesse impedi-la, Vanessa estendeu a mão. O som do tapa ecoou pelo tribunal como um trovão. Clary sentiu a cabeça. Ela se jogou para o lado, com a bochecha ficando vermelha enquanto suspiros irrompiam pela sala. Instintivamente, ela agarrou a barriga, com lágrimas brotando dos olhos. O caos se instalou. O oficial de justiça correu para a frente. As câmeras clicavam freneticamente e os repórteres se apressavam para capturar o momento escandaloso. Clary sentou-se congelada, tremendo, sua humilhação completa.
Pela primeira vez, ela olhou, como se ela pudesse se espatifar na frente de todos. David não se moveu para ajudá-la. Em vez disso, recostou-se na cadeira. Braços cruzados, um leve sorriso puxando seus lábios. Vanessa estava sobre Clary, triunfante, sua voz pinguendo. Crueldade. Veja, até sua dignidade se foi. Você não o merece. Você não merece. Qualquer coisa. A galeria fervilhava de sussurros, alguns horrorizados, outros se alimentando do espetáculo. O mundo de Clary girava. Sua visão ficou turva devido às lágrimas. Ela queria gritar para revidar, mas o medo pela vida do filho a manteve imóvel. Banco. A mão do juiz William Carter apertou seu martelo até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua máscara de a neutralidade cedeu por um segundo. Seu maxilar se apertou de fúria, mas ele não disse nada por enquanto. O que ninguém percebeu foi que o tapa foi apenas a faísca. A explosão que se seguiria revelaria segredos poderosos o suficiente para mudar tudo. O eco do tapa de Vanessa Monroe ainda pairava no ar como um tiro. Por um momento, o tribunal congelou. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. O som da voz de Clary Bennett. Um suspiro abafado foi a única coisa quebrando o silêncio enquanto sua mão agarrava sua barriga, seus olhos arregalados de dor. Medo. Então o caos se instalou. Repórteres se levantaram apressadamente. Câmeras. Piscando furiosamente para capturar a imagem da esposa grávida humilhada. Suspiros. Ondulou pela galeria, seguido por uma onda de sussurros que se transformou num rugido de escândalo. Ela acabou de bater nela. Oh meu Deus! Deus, na câmera. Isso estará em todos os lugares esta noite. Clary ficou imóvel, a bochecha queimando onde a mão de Vanessa a atingiu. Ela piscou para conter as lágrimas, recusando-se a deixá-las cair na frente da multidão. Por dentro, porém, seu coração estava partido. Ela não era apenas uma mulher traída. Era uma mãe apavorada pela segurança de seu filho ainda não nascido. Seu advogado se levantou de um salto, gritando por ordem. Meritíssimo, ultrajante. Meu cliente foi agredido fisicamente em tribunal aberto. O oficial de justiça apressou-se a avançar. A voz de Carter ecoou pela câmara, mas seus olhos revelavam uma tempestade rugindo lá dentro. Sua filha tinha acabado de foi atingido diante de seus olhos, e ainda assim ele estava preso pelas vestes que usava, forçada a manter a ilusão de imparcialidade. A respiração de Clary acelerou. Ela pressionou a mão firmemente contra o estômago, sussurrando baixinho. Por favor, fique segura. Por favor, não deixe isso doer. Você. Por seu filho, ela suportaria qualquer coisa. Mas a picada da mão de Vanessa, o peso do silêncio de David, a crueldade do olhar público parecia insuportável. A galeria irrompeu novamente, algumas vozes condenando Vanessa, outras sussurrando que talvez Clary tivesse merecido. A crueldade de estranhos doía tanto quanto a traição de entes queridos. Clary baixou os olhos, sua dignidade desmoronando sob o peso da humilhação. No entanto, em meio ao caos, a verdade ficou clara. O tapa mudou tudo. Não era mais apenas um caso de divórcio. Tornou-se um caso público. Espetáculo, uma guerra de caráter e reputação. E em algum lugar sob o martelo, atrás da máscara do juiz, a fúria do pai aumentava silenciosamente. O tribunal pensou ter testemunhado o auge do escândalo, mas a tempestade estava prestes a pausa faria com que o tapa parecesse nada. Atrás do banco de mármore polido, o juiz William Carter estava sentado, rígido, seu martelo ainda tremendo pela força de seu último golpe. Seu rosto permaneceu uma máscara de autoridade, mas por baixo dessa máscara rugia uma tempestade que ninguém no tribunal conseguia ver. A mulher, que acabará de ser esbofeteada, não era apenas mais uma autora num processo de divórcio complicado. Ela era sua filha, sua carne e sangue, humilhado diante do mundo enquanto jurava silêncio. O instinto nele gritava para se levantar, para descer do banco e protegê-la, para envolvê-la na proteção que só um pai poderia dar.
Mas seu manto negro era tanto seu escudo quanto sua corrente. A lei exigia imparcialidade. Revelar a verdade agora destruiria o julgamento, arruinaria sua carreira e possivelmente invalidar tudo o que estava prestes a acontecer. No entanto, enquanto olhava para Clary, sentada, pequeno e frágil em sua mesa, sua mão pressionada contra a protuberância de seu estômago, seu coração doía com o insuportável culpa. Ele não estava presente em sua vida há anos. Escolhas, arrependimentos e distância haviam esculpido um cânion entre eles. E agora, a primeira vez que suas vidas se cruzaram tão publicamente, ele foi forçado a vê-la ser atacada como uma presa. Diante de uma matilha de lobos. A galeria fervilhava de sussurros. Vanessa Monroe sorriu, deleitando-se com o caos que havia criado. David sentou-se presunçosamente ao lado dela, totalmente desavergonhado. A arrogância deles fervia o sangue de William. Ele cerrou os punhos cerrados sob o banco, o maxilar tenso, cada músculo se esforçando para conter a fúria dentro dele. Ele olhou para Clary. Novamente. Por apenas um segundo, seus olhares se encontraram. Seu olhar estava quebrado. No entanto, em algum lugar lá no fundo, ainda havia uma centelha de força. Foi esse lampejo que impediu William de destruir seu papel. Naquele exato momento, ele tinha que protegê-la. Não com raiva, mas com justiça. Justiça que seria mais fria, mais cortante e mais devastador do que qualquer tapa. Senhorita Monroe, sua voz soou firme, embora sua. O peito trovejou. Mais uma explosão e você será considerada por desacato. Vanessa revirou os olhos, mas voltou para o seu lugar, sussurrando algo no ouvido de David que o fez sorrir. A visão era quase demais para William suportar. Sua mão pairava sobre o martelo. Não como um juiz, mas como um pai, mau. Contido. Ele se forçou a retomar o controle, lembrando-se de que a paciência era sua arma. O julgamento foi apenas começando. As evidências ainda não tinham sido apresentadas. Quando a verdade viesse à tona, não seria um tapa-diamante, ou a traição de um marido que definiu o dia. Seria o julgamento do tribunal, o seu julgamento. Mas mesmo quando ele disse, ao dizer isso a si mesmo, William sabia de algo com uma certeza arrepiante. Ele não permitiria que destruíssem Clary. Não como um juiz, não como um pai. A fúria que ele enterrou sob o manto negro estava esperando para explodir. E quando isso aconteceu, viraria todo o julgamento de cabeça para baixo. O tribunal voltou à ordem, mas dentro de Clary Bennett não havia calma. Sua bochecha ainda ardia por causa da mão de Vanessa, mas a dor não era nada comparada à humilhação que a pressionava. Peito. Ela sentou-se rígida, com as mãos trêmulas enquanto agarrava a mesa, tentando controlar a respiração. Todos os olhos na sala estavam nela. Todas as lentes das câmeras capturavam sua fraqueza. Ela queria desaparecer. Ela queria que o chão se abrisse e engolisse seu buraco. Por um breve momento, ela até desejou poder correr para fora do tribunal, escapar dos olhares sufocantes e se esconder onde ninguém pudesse alcançá-la. Mas sua mão foi até seu estômago, e a pequena vibração da vida dentro dela a lembrou por quê. Ela não podia ir embora. Ela não estava apenas lutando por si mesma, ela estava lutando por seu filho. Mesmo assim, o peso era insuportável. Cada sussurro na galeria a cortava como uma lâmina. Patético. Não me pergunto se ele a deixou. Ela parece arrasada. Clary ouviu tudo. Se as palavras foram ditas em voz alta ou apenas escritas. Rostos julgadores, seu orgulho, sua dignidade, o próprio cerne de sua identidade pareciam desmoronar sob a pressão. Seu advogado se aproximou, sussurrando palavras tranquilizadoras. Fique forte. Isso não é. Acabou. As evidências estão do nosso lado. Mas Clary mal ouviu. Seus ouvidos zumbiam. Sua visão ficou turva e seu coração batia forte como um tambor. O estresse, a traição, a vergonha pública. Tudo era demais. Naquele momento de tontura, ela pensou no ano passado. A alegria de descobrindo sua gravidez, a dor de descobrir a traição de David, as noites sem dormir de silêncio. Sofrimento,
e agora o tapa cruel que havia sido dado na frente de estranhos. Ela se sentiu despojada, como se sua vida tivesse sido destruída para o entretenimento de todos. Sua garganta apertou. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela lutou desesperadamente para contê-las. Ela sabia que as câmeras estavam esperando o momento. Ela quebrou. No momento em que a forte advogada se tornou nada mais do que uma esposa despedaçada. Mas as lágrimas atraíram. Dela, um escorregou pela sua bochecha, brilhando sob as luzes fortes do tribunal. Vanessa viu e sorriu. Um sorriso lento e cruel que disse a Clary que ela havia vencido. David se inclinou em direção a Vanessa, sussurrando algo que a fez rir. Suavemente. O som daquela risada quebrou o pouco que restava da compostura de Clary. Ela abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com a mão, os ombros tremendo enquanto soluços silenciosos sacudiam seu corpo. A galeria explodiu. Mais uma vez, repórteres rabiscando furiosamente, câmeras piscando como relâmpagos. Para o mundo, Clary Bennett parecia acabada. E por um momento terrível, ela acreditou. Ela sentiu-se escorregar, caindo num poço de desespero tão profundo. Ela se perguntou se algum dia conseguiria sair. Mas, quando estava à beira do colapso, seu olhar se ergueu, encontrando os olhos do juiz. Por um breve segundo, ela não viu a figura severa da justiça, mas a figura silenciosa, o olhar protetor de um pai. Clary pensou que estava completamente sozinha, mas a verdade a encarava do banco. Mudaria tudo em breve. Também não podia ficar parado. Ele tinha que encontrar uma maneira de lhe dizer sem palavras que ela não estava sozinha. Quando Clary levantou a cabeça, seus olhos vermelhos se fixando nos dele, William fez sua escolha. Era o menor de gestos, quase invisíveis para qualquer outra pessoa. Ele pousou a caneta suavemente, então ajustou os papéis à sua frente em um padrão deliberado, um sinal que só alguém que o conhecia intimamente poderia entender. Anos atrás, quando Clary era apenas uma garotinha lutando com testes de ortografia e problemas de matemática, ele usou o mesmo sinal. Um toque na caneta, um ajuste silencioso dos papéis, em seguida, um aceno sutil. Significava: estou aqui. Eu vejo você. Não desista. Agora, do outro lado do abismo de anos e a fria formalidade do tribunal, ele o usou novamente. Clary prendeu a respiração. Seu coração disparou. Peito enquanto a memória voltava. Ela piscou, sem saber se tinha imaginado, mas então os olhos dele suavizaram apenas por um momento. Fração de segundo. Foi o suficiente. Seu desespero diminuiu, substituído por uma frágil ameaça de esperança. Pela primeira vez em o que pareceu uma eternidade, ela não se sentiu abandonada. Ela não era uma esposa quebrada sentada, sozinha contra um implacável amante e um marido cruel. Ela era uma filha, silenciosamente protegida por um pai que ainda se importava. Vanessa, alheia, continuou a sorrir para as câmeras. David se inclinou casualmente em sua cadeira, presunçoso em sua crença de que a vitória era certa. Nenhum deles notou a troca silenciosa que acabará de acontecer, uma troca que logo inclinaria a balança do julgamento. Clary se endireitou ligeiramente, enxugando as lágrimas de seu bochecha. Seu advogado olhou para ela, surpreso ao ver um lampejo de força retornando à sua postura. Ela sussurrou: continuemos lutando. Do outro lado do banco, o maxilar de William se contraiu. Ele não conseguia abraçá-la. Não conseguia dizer as palavras que ela precisava ouvir, mas sua determinação se solidificou. Se Vanessa e David pensassem, eles poderiam esmagar sua filha tão facilmente. Eles estavam gravemente enganados. A justiça estava chegando e ele a entregaria com precisão. A patroa pensou que seu tapa havia quebrado Clary para sempre. Mas o que ela não sabia era que a promessa silenciosa de um pai havia acabado de reacender a vontade de lutar da filha. O tribunal se acalmaram mais uma vez, mas a tensão subjacente era mais intensa do que nunca. Os repórteres se inclinaram para a frente em seus assentos. Canetas prontas, câmeras ainda fotografando cada lampejo de emoção no rosto de Clary. Rosto
O tapa transformou o julgamento de um processo legal em um circo público. No entanto, por trás do barulho, algo. O resto estava se formando. Provas que nem David Carter nem Vanessa Monroe haviam previsto. O advogado de Clary se levantou, ajustando a gravata com uma confiança calma que contrastava fortemente com a arrogância presunçosa que irradiava do lado de David. O tribunal. Meritíssimo, ele começou, com a voz firme. Gostaríamos de apresentar nova documentação sobre discrepâncias financeiras vinculadas às contas do Sr. Carter. A galeria murmurou. David. O advogado ficou tenso. Vanessa franziu a testa, seu sorriso vacilando ligeiramente. O primeiro conjunto de exposições exibiu transferências eletrônicas. Grandes somas de dinheiro foram movidas para contas offshore sob o comando de uma empresa de fachada. Nomes de empresas. O advogado de Clary continuou. Esses fundos foram retirados durante o casamento, sem o conhecimento da Sra. Bennett. Acreditamos que foram usados para financiar o estilo de vida extraconjugal do Sr. Carter. Uma onda de choque percorreu a galeria. Jornalistas rabiscavam furiosamente. David remexeu-se na cadeira, perdendo a compostura. Isso é ridículo, disparou ele. Investimentos empresariais, só isso. Mas o advogado não tinha terminado. Ele pegou uma pasta e colocou fotos. Imagens de David e Vanessa entrando em resorts de luxo, recibos de joias, reservas de jatos particulares e spas. Tratamentos. Cada documento continha a assinatura de David ou autorização do cartão de crédito. Clary ficou imóvel, mãos firmemente cruzadas no colo. Cada pedaço de evidência era um corte. Mas desta vez, não era o sangramento. Era David. Pela primeira vez, ela viu a presunção desaparecer em seus olhos. Vanessa se inclinou na direção dele, sussurrando furiosamente, sua máscara de confiança quebrando sob o peso da exposição. A galeria engasgava mais alto a cada foto exibida, a narrativa mudando diante dos olhos de todos. Clary não era mais. Não mais a patética esposa abandonada. Todos podiam ver agora quem havia sido enganado, quem havia sido usado e quem havia sido traído. O juiz observava atentamente, seu martelo silencioso, mas sua presença imponente. O peito de William Carter, apertado com orgulho e raiva. Orgulho de que o lado de sua filha estava finalmente ganhando terreno. Raiva de que isso. A verdade teve que ser revelada de uma forma tão pública e humilhante. David criticou duramente. A mão dele na mesa. Isso é irrelevante. Não tem nada a ver com o acordo de divórcio. A voz dele. Rachado. O desespero vazando pelas rachaduras de sua imagem outrora perfeita. O advogado não vacilou. Pelo contrário, Sr. Carter, tem tudo a ver com isso. Esses documentos mostram uma tentativa deliberada de esconder ativos, enganar seu esposa e desperdiçar os fundos conjugais com sua amante. O tribunal tem o direito de saber a verdade. A galeria explodiu. Mais uma vez, o escândalo escapando ao controle de David e Vanessa. E conforme as evidências se acumulavam, o rosto de Vanessa. Almofada. Pela primeira vez, a mulher que prosperava na crueldade parecia insegura. O que nem David nem Vanessa sabiam era que a evidência mais contundente ainda não havia sido revelada. E seria bater mais forte do que qualquer tapa jamais poderia. Clary Bennett sentou-se em silêncio enquanto as evidências se desdobraram. Cada fotografia e recibo caindo como pedras no caixão das mentiras de David e Vanessa. Horas antes, ela tremia, quebrada pelo peso da humilhação, acreditando que sua vida havia acabado. Mas agora, como? Ela observou David se contorcer e Vanessa sussurrar furiosamente. Algo dentro dela começou a mudar. A humilhação o tapa ainda queimava sua bochecha, mas a dor não parecia mais derrota. Em vez disso, era combustível. As lágrimas que ela havia derramado em silêncio estavam secando, substituídas por algo mais constante, algo mais forte. Pela primeira vez em meses, Clary sentiu uma centelha de poder no peito. Ela pensou em seu filho ainda não nascido. Ela pensou no berçário esperando por um futuro que David tentou roubar. Ela pensou em cada risada cruel, cada. Os sussurros se suavizaram,
substituídos por olhares curiosos. Seria aquela mesma mulher que tinham visto desabar em lágrimas. Clary. A presença dela mudou o ar, como se a maré do julgamento tivesse começado a virar a seu favor. Vanessa também percebeu. Ela se inclinou para a frente, estreitando os olhos para Clary. Não pense que isso muda alguma coisa, sibilou ela do outro lado do corredor. Mas suas palavras não tinham a confiança afiada que antes carregavam. Clary não vacilou. Ela simplesmente olhou para trás. Vanessa, com os olhos calmos, firmes e inflexíveis. Não era raiva que ela irradiava. Era uma determinação. Uma determinação que aterrorizava Vanessa mais do que a raiva jamais poderia. David tentou se reafirmar, limpando a garganta e sussurrando alto para seu advogado, mas sua voz, rachado. Pela primeira vez, ele pareceu incerto, olhando entre Clary, as evidências se acumulando contra ele. O controle que ele pensava possuir estava escapando por entre seus dedos. Clary tocou o seu estômago novamente, não por medo desta vez, mas para se tranquilizar. Ela não estava apenas protegendo seu bebê, mas ela estava lutando pelos dois. E ela não tinha medo de ser vista fazendo isso. As câmeras capturaram a transformação. À noite, sua imagem inundaria as manchetes não como uma vítima, mas como uma mulher que havia ascendido. Humilhação à força. E embora David e Vanessa ainda acreditassem que poderiam esmagar seu espírito, eles não tinham ideia de que a luta de Clary estava apenas começando. E o próximo golpe não viria dela, mas do próprio banco que eles subestimado. O tribunal não estava mais do lado de David Carter. O que havia começado como sua marcha confiante em direção à vitória estava desmoronando pedaço por pedaço. Os registros financeiros o retratavam como um homem que investiu dinheiro em fugas de luxo, enquanto sua esposa grávida sofria em silêncio. A galeria não sussurravam mais com pena de David. Murmuravam com indignação, e Vanessa Monroe, antes triunfante, agora mudou. Desconfortavelmente sob o peso da escada que se tornará íngreme e crítica. O advogado de Clary não havia terminado. Ele deu um passo para a frente novamente, sua voz calma, mas autoritária. Meritíssimo, apresentamos agora depoimento corroborante, declarações de testemunhas confirmando as atividades extraconjugais do Sr. Carter com a Sra. Monroe. O oficial de justiça distribuiu um depoimento sob juramento. Os suspiros se espalharam como fogo em pólvora enquanto os detalhes foram lidos em voz alta. Os funcionários do hotel que fizeram o check-in de David e Vanessa com nomes falsos. Os garçons que os vi jantando intimamente. Até mesmo o motorista que os levava para refúgios isolados. Cada declaração era um prego o caixão de suas negações. David bateu com o punho na mesa. Mentiras. Tudo. Disso. Estão inventando isso por dinheiro. Sua voz falhou, o desespero transbordando em cada palavra. Mas a máscara de Vanessa escorregou ainda mais. Seu maxilar se apertou. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina. Ela se inclinou para perto de David, sibilando através dentes cerrados. Eu disse que deveríamos ter coberto isso melhor. Os microfones captaram. A galeria explodiu. Repórteres se apressaram para anotar a citação, suas canetas riscando como fogo em seus blocos. Câmeras. Deu um zoom no rosto pálido de Vanessa, sua arrogância desnudada. Clary sentou-se em silêncio, sua força firme, seus olhos fixo para a frente. Durante meses, ela foi retratada como a fraca, abandonada esposa. Agora, os papéis estavam invertidos. Eram David e Vanessa se contorcendo sob as luzes, expostas pelo que realmente eram. Seu advogado deu o golpe final para o testemunho daquele dia. Uma série de mensagens de texto obtidas do segundo telefone de David. Elas foram projetadas na tela para todo o tribunal ver. Ela nunca verá isso acontecer. Não se preocupe, o dinheiro está escondido. Quando chegar a hora, ela percebe que será nossa. Assim que o bebê nascer, vou garantir que ela saia de cena para sempre. As palavras pairavam no ar, pesado e venenoso.
A respiração de Clary ficou presa na garganta, sua mão instintivamente agarrando seu estômago. Novamente, a galeria engasgou de horror. Até os repórteres pareciam abalados. As canetas pararam momentaneamente. O martelo do juiz soou. Ordem no tribunal. O estrago já estava feito. A sala inteira agora via David não como um marido injustiçado, mas como um predador conspirando para despojar sua esposa. E filho de segurança, dignidade e amor. O rosto de David ficou vermelho. Vanessa. Parecia que o chão tinha desabado sob seus pés. Pela primeira vez, a confiança dele se despedaçou completamente. Enquanto lutavam para se recuperar, eles não perceberam que a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Um que destruiria não apenas suas mentiras, mas seu próprio senso de poder. O tribunal não era mais apenas o lugar de lei. Tornou-se uma arena de escândalo. As paredes pareciam tremer com o barulho da indignação, do choque e da descrença enquanto mensagens de texto brilhavam na tela do projetor. Palavras que revelavam crueldade e malícia agora ecoavam no mentes de todos os presentes. Assim que o bebê nascer, vou garantir que ela esteja fora do foto para o bem. A galeria explodiu. Alguns engasgaram alto. Outros cobriram seus bocas de horror. A mulher na última fila sussurrou. Ela está grávida. E ele queria apagá-la. Um homem murmurou com raiva. Isso não é apenas traição. Isso é desumano. Os repórteres rabiscavam furiosamente, já elaborando manchetes que abalariam a cidade à noite. Os obturadores das câmeras clicavam sem parar, capturando o rosto corado de David e a expressão pálida e congelada de Vanessa. O escândalo não era mais uma ferida privada. Era propriedade pública, e o Tribunal da Opinião Pública já havia começado sua julgamento implacável. Claire Bennett permaneceu em silêncio, mas seu silêncio não parecia mais fraqueza. Parecia força. Todos os olhares se voltaram para ela, não mais com pena, mas com admiração. Ela era a esposa injustiçada, a futura mãe traída e alvo de conspiração, mas ainda assim mantendo-se digna. Ela não levantou a voz. Não tinha desabafado. Ela não precisava. A verdade falava mais alto do que qualquer coisa que ela pudesse dizer. Vanessa mudou de posição na cadeira, o pânico estampando-lhe o rosto. Tentou sussurrar desculpas ao advogado de David, mas a voz tremeu. Pela primeira vez, ela não estava mais no controle. O sorriso que uma vez a definiu havia desaparecido, substituído pela sombra inconfundível do medo. David, no entanto, tentou lutar. Ele bateu as mãos na mesa e gritou. Isso foi tirado do contexto. É uma armação. Clara está tentando para me destruir. Mas suas palavras soaram vazias. A galeria riu amargamente e alguém murmurou. Ele está acabado. Mesmo. O martelo do juiz não conseguiu silenciar os murmúrios que giravam como uma tempestade. William Carter bateu no banco. Voz retumbante. Ordem. Ordem no tribunal. Lentamente, a sala ficou em silêncio, mas a mudança de energia permaneceu. A maré havia virado. O advogado de Claire inclinou-se em sua direção e sussurrou. Eles perderam. A multidão. Isso é mais poderoso do que qualquer evidência. Claire deu um leve aceno de cabeça, sua mão descansando suavemente sobre o estômago. Pela primeira. O julgamento ainda não havia terminado. Ainda havia verdades escondidas, segredos esperando para serem revelados. E o mais perigoso era, sentado silenciosamente no banco dos juízes, envolto em vestes pretas, o tribunal acreditava que o escândalo havia atingido o seu auge, mas a revelação dos laços de sangue entre o juiz e a mulher em julgamento enviaria ondas de choque para as quais ninguém estava preparado. O ar do tribunal estava espesso, pesado com o peso da traição e a dor crua da verdade. Por horas, as evidências desmantelaram a fachada cuidadosamente construída de David Carter, e a arrogância de Vanessa Monroe se dissolveu. Desespero. A galeria se voltou contra eles, mas ainda se agarravam à negação. David gritava objeções. Vanessa sussurrou desculpas,
enquanto o advogado se debatia como um homem se afogando. No tribunal, o juiz William Carter podia. Não permaneceria mais apenas como juiz. Ele suportou em silêncio, vendo sua filha ser esbofeteada, ridicularizada e humilhada. Ele tinha. Enterrou sua fúria sob o manto negro, cerrando os punhos até que os nós dos dedos ficassem brancos. Mas o momento havia chegado. Quando o silêncio deixou de ser justiça. Ele levantou os documentos à sua frente. As provas financeiras de Clary, as mensagens de texto. Os testemunhos. Seu martelo foi golpeado uma vez, o som impondo silêncio absoluto. Este tribunal, disse sua voz, viu evidências não de um casamento que deu errado, mas de um engano calculado, financeiro. Manipulação e crueldade sem medida. A galeria se inclinou para a frente, sem fôlego. Clary congelou, seu coração batendo. Seu tom não era o frio distanciamento de um juiz. Ele carregava o fogo de algo mais profundo. David se levantou para os pés, apontando para o banco. Você não pode falar assim comigo. Este julgamento é tendencioso. Tudo isso é uma configuração. O olhar de William fixou-se nele, firme e inflexível. Preconceituoso. A voz ficou mais grave, mais ríspida. Você atacou uma mulher que carregava seu filho. Você planejou despojá-la de sua dignidade, segurança. Você ficou parado enquanto sua amante a agredia em tribunal aberto. E agora você acusou esse processo de preconceito. A galeria explodiu em suspiros e murmúrios. Repórteres rabiscavam furiosamente, sentindo algo monumental se desenrolar. Vanessa puxou a manga de David, o pânico brilhando em seus olhos. William se inclinou para a frente, com a voz ressonante. O senhor se esquece de si mesmo, Sr. Carter. O senhor se esquece de que a justiça não se curva à arrogância. Você esquece. Ele fez uma pausa, seus olhos se voltando brevemente para Clary. Pela primeira vez, sua máscara caiu e a verdade brilhava no ar. Você esquece que toda ação tem consequências. Clary prendeu a respiração. Não era uma confissão, ainda não, mas foi o mais perto que ele chegou de reconhecer o vínculo deles. O peito dela apertou, lágrimas brotando em seus olhos, não de desespero, mas de uma frágil esperança que ela pensava estar morta há muito tempo. David gaguejou. Isso é ultrajante. Exijo um novo julgamento. Mas sua voz falhou e suas palavras não tinha peso algum. O martelo do juiz bateu novamente, com mais força dessa vez. Você se sentará, Sr. Carter, ou será considerado em desacato ao tribunal. O poder em seu tom silenciou até mesmo sussurros mais ousados na galeria. Clary sentiu a mudança. Pela primeira vez, o tribunal não estava apenas assistindo à sua humilhação. Eles estavam assistindo à justiça se formando como uma tempestade, e era direcionada diretamente para David e Vanessa. Mas a tempestade estava longe de acabar porque, no momento em que a verdade sobre a linhagem do juiz fosse dita em voz alta, o escândalo explodiria além de qualquer coisa. O tribunal jamais vira. O silêncio que se seguiu às palavras estrondosas do juiz William Carter foi ensurdecedor. Ainda vibrava com o golpe, ecoando como um trovão pela câmara. David Carter, antes presunçoso e intocável, agora ficou pálido e furioso, sua máscara cuidadosamente polida quebrada. Vanessa Monroe sentou-se ao lado dele, com o rosto sem a arrogância anterior, os olhos disparando como um animal encurralado, em busca de uma fuga. Clary Bennett permaneceu sentada, calma agora, com a postura ereta e o olhar fixo à frente. A maré havia virado completamente. Ela não sentia mais o peso esmagador da humilhação pressionando seu peito. Em vez disso, ela sentia a força silenciosa de a justiça a envolveu como uma armadura. Seu advogado se levantou, com a voz firme, mas ríspida. Meritíssimo, dadas as evidências apresentados, fraude financeira, perigo imprudente e abuso flagrante, nós nos movemos. Rejeitar todas as reivindicações do Sr. Carter e solicitar proteção total à Sra. Bennett e ao seu filho ainda não nascido. A galeria engasgou. O pedido era ousado,
mas era apoiado pela verdade. A montanha de evidências, os testemunhos, as mensagens de texto condenatórias, era inegável. David não só havia traído sua esposa, ele tentou despojá-la de tudo, até mesmo de seu futuro como mãe. O advogado de David se atrapalhou, suas palavras, caindo em pânico. Meritíssimo, certamente podemos negociar. Mas o martelo de Williams o interrompeu. Chega. Este tribunal não se deixará manipular por meias-verdades e desculpas. Sua voz carregava o peso da finalidade. Davi perdeu o controle. Ele bateu as mãos na mesa, gritando: "Você não pode fazer isso. Eu construí tudo. Ela não era nada antes de mim." Sua voz falhou em desespero. Sua arrogância se desfez em loucura. A galeria explodiu em indignação. "Monstro!" alguém gritou. Outra voz gritou: "Ela merece coisa melhor." A onda de a opinião pública desabou com mais força do que qualquer golpe de martelo. Vanessa, percebendo que o navio estava afundando, virou-se sobre David. "A culpa é sua." Ela sibilou, com a voz cortante o suficiente para cortar. "Você me prometeu que ela iria embora, que teríamos tudo. Agora olhe para nós." A aliança perfeita dele se dissolveu no caos diante dos olhos do mundo. As câmeras capturaram cada palavra, cada gesto desesperado, cada gota de veneno que eles vomitaram um no outro. A amante glamourosa e o marido poderoso não eram mais temidos. Eram ridicularizados, desprezados. Juiz Carter. Este tribunal considera que as ações do Sr. Carter constituem má conduta financeira, crueldade emocional e grave negligência com seus deveres como marido e pai. Os bens serão congelados e a Sra. Bennet manterá proteção total. Sob a lei. Seu martelo caiu com finalidade. A galeria explodiu em aplausos, algo raramente ouvido em um tribunal. Os olhos de Clary se encheram de lágrimas, não de dor desta vez, mas de alívio. Pela primeira vez em meses, ela conseguiu respirar. David desabou na cadeira, com o rosto enterrado nas mãos. Vanessa se afastou dele, com a cabeça baixa, sua vitória arruinada, sua reputação destruída. Eles haviam tramado para arruinar Clary, mas em vez disso eles se arruinaram. No entanto, assim como o tribunal acreditou que o drama havia chegado ao fim, a verdade sobre o sangue e a família, há muito escondida, estava prestes a vir à tona e abalaria cada alma na sala. O golpe final do martelo ainda ecoava quando o tribunal caiu em silêncio atordoado. David Carter sentou-se derrotado, seu império desmoronando. Vanessa Monroe, antes presunçosa e intocável, agora encolhida sob o peso de sua própria exposição. A galeria fervilhava com rumores de escândalo e justiça. Mas em meio ao caos, uma verdade ainda não havia surgido. A verdade que o juiz William Carter não conseguia mais esconder. Ele removeu seus óculos e os colocou cuidadosamente sobre a mesa. Seus olhos permaneceram em Clary, e por um momento, pela primeira vez ele permitiu que a máscara da imparcialidade caísse. Sua voz, profunda e firme, carregava não apenas autoridade, mas algo muito mais pessoal. "Antes de concluirmos, há um assunto que precisa ser abordado. A Sra. Bennet não é apenas uma parte neste caso. Ela é minha filha." As palavras atingiram o tribunal como um raio. Surpresas irromperam. Repórteres embaralharam-se, suas canetas correndo para capturar a revelação. A respiração de Clary ficou presa na garganta. Seus olhos se arregalaram enquanto as lágrimas brotou. Durante anos, ela viveu com a dor silenciosa da distância, acreditando que seu pai a havia abandonado. E agora, em o momento mais público de sua vida, ele a reivindicou diante do mundo. O olhar de William suavizou, sua voz rachando levemente. "Clary, posso ter falhado com você no passado, mas vou. Não falhará com você agora. Este tribunal representa não apenas a lei, mas a justiça." A justiça foi feita. As lágrimas de Clary rolaram livremente, mas desta vez não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de libertação. Lágrimas de finalmente ser vista, não como uma esposa quebrada, mas como uma
Filha, mãe e mulher que perseverou e sobreviveu. A galeria, antes dividida, agora irrompeu em aplausos. Estranhos enxugaram os olhos, tocados pela visão de um pai e uma filha se reconciliando silenciosamente sob o peso de justiça. As câmeras capturaram cada ângulo, cada lágrima, cada lampejo de dignidade. Restaurado, David e Vanessa ficaram congelados, despojados de poder, seu legado reduzido. Em cinzas. Eles conspiraram para destruir Clary, mas no final, eles se expuseram e elevaram a própria mulher. Eles procuraram arruinar. Clary levantou-se lentamente. Seu advogado afirmou. Ela colocou mão na barriga e olhou para o pai. Seus olhos se encontraram. Embora nenhuma palavra tenha sido trocada entre eles, o vínculo era inegável. Ela não estava sozinha. Ela nunca mais estaria. Ao sair da tribunal, com as câmeras piscando ao seu redor, ela não se sentia mais como uma vítima. Ela se sentia como uma sobrevivente, uma mãe e uma mulher pronta para reconstruir. O escândalo não a destruiu. Ele a renasceu. Lá fora, a multidão se abriu, não para zombar ou ter pena, mas para admirar. Clary Bennett, antes humilhada, agora era um símbolo de força. Sua história não era mais de traição, mas de justiça, resiliência e do vínculo inquebrável da família. Uma história que o mundo jamais esqueceria. Então, meus amigos, aqui estamos. A história chegou ao fim. Se você ficou comigo até agora, significa que algo nesta jornada tocou seu coração. Talvez isso te lembrou das suas próprias lutas. Talvez tenha despertado memórias de dor. Ou talvez tenha acendido uma centelha de coragem lá no fundo interior. E essa é a beleza das histórias. Elas nos curam. Elas nos lembram que não estamos sozinhos. A jornada de Claire nos ensina que mesmo na traição mais sombria, podemos nos levantar. Como os estoicos nos lembram, você tem poder sobre seus mente, não eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Marco Aurélio escreveu essas palavras há séculos. No entanto, elas falam diretamente sobre o que Clara descobriu. Ela não conseguia controlar a crueldade de David ou a arrogância de Vanessa, mas ela podia controlar sua dignidade, sua determinação, seu amor por ela. Criança, e foi isso que a salvou. Seneca disse uma vez, às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. Não é verdade? Clary viveu a vergonha, a tristeza e a humilhação. No entanto, cada lágrima que ela derramou, ela a carregou para mais perto da transformação. Ela não desmoronou. Ela resistiu. E no final, a resistência tornou-se sua vitória. Então, vamos levar essa lição conosco. Quando a vida nos derruba, às vezes literalmente, ainda temos a escolha de se erguer, de proteger o que importa, de encontrar força onde pensávamos que não existia. Curar não significa esquecer. A dor significa recusar-se a deixar que a dor nos defina. Se esta história te tocou, compartilhe com alguém que possa precisar do lembrete. Curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal e vamos continuar construindo uma comunidade onde as histórias nos elevam e nos lembram da nossa própria força. Porque assim como Clary, você também pode acender qualquer coisa que tente te destruir. E quando isso acontecer, o mundo verá não suas cicatrizes, mas sua coragem.